Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, e aqueles que ainda se encontram aqui na Assembleia, aqui no plenário, em função do tempo, é com muita tranquilidade que eu venho falar aqui sobre esse tema. Primeiro, que eu jamais usaria a palavra por que não se dá, né, espaço para o índio, por que não se dá a tranquilidade para o índio. Eu uso ao contrário, deputado Pedro Kemp. Por que não se deu possibilidade do índio ter terra? Por que não se deu possibilidade do índio exercer de fato seu direito de ser cidadão? Por que não se teve solidariedade? Por que não se teve compreensão com o índio? E agora querem atribuir, nos últimos 12 anos, deputado, meu líder, Pedro Kemp, todas as mazelas de quem poderia ter feito alguma coisa ao PT. O PT que, sim, se preocupa com a solidariedade. Problemas? Tem. Existia política pública nesse país nos últimos 12 anos, por exemplo, em relação ao negro? Não existia. Foi o governo que veio e criou uma secretaria com status de ministério, que é a CEPIR. Políticas públicas para a questão indígena, é só olhar o manual do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo. Tem lá, tranquilamente, políticas públicas destinadas à questão indígena. O índio nunca teve, antes desse governo, chamadas públicas, por exemplo, específicas para assistência técnica para índio. Agora tem. Assistência técnica específica para índio, respeitando o índio. Agora, eu diria aqui, sem citar aqui o autor ou autora, né, da colocação, se for preciso ir para o enfrentamento, vamos para o enfrentamento. Se for preciso parar o Brasil, vamos parar o Brasil. Mas não vamos cruzar os braços. O que contribui esse tipo de pronunciamento numa Assembleia que já está bastante inflamada? Se for preciso ir para o enfrentamento, vamos para o enfrentamento. Que é isso, gente? Se for querer fazer aqui, nesse sentido de enfrentamento, a correlação de força, eu sempre faço questão de dizer isso. Olha, o índio apontou uma flecha. O índio apontou uma flecha, lógico, não deveria apontar, claro. Mas imagina a correlação de força entre o índio e os produtores rurais nesse sentido. Só um momento, para mim completar meu raciocínio. Então, nesse sentido, pessoal, o que nós temos que ter aqui é a tranquilidade. A tranquilidade, enquanto homens públicos, de reconhecer a situação em que se encontra o índio, reconhecer, evidentemente, os direitos de quem tem, porque, nesse sentido, nós temos que ter a tranquilidade de dizer de que temos como agir. De que forma? Não colocando, por exemplo, agora, nesse momento, não estou dizendo que não tem que colocar CPI, não, deputado Barbosinha. Mas esse é o momento de colocar uma CPI, como se a situação de 200 e tantos anos, a situação que vem se arrastando, fosse resolver com uma CPI. Porque supostamente tem alguém do CIMI que disse isso e isso. Então, não colocar uma CPI para poder apurar os fatos e, com certeza, resolver toda a situação do conflito indígena. Eu vou dar a parte para a senhora, deputada. Eu imagino, por exemplo, que a postura que nós tivemos ontem, quando fui convocado um domingo à tarde, o presidente da casa me ligou, em função de uma reunião que teria com as forças aqui, Polícia Federal, com a própria representação do Exército, lá na governadoria. Eu fui lá como presidente da Comissão de Assuntos Indígenas, né? Foi lá e propomos hoje, não fui eu. Foi eu quem fiz a proposta, mas para discutir aqui com as duas comissões, para tentar, e foi colocado um requerimento para um comitê de crise com a Polícia Federal, com a representação da FUNAI, com a representação do Estado, através da Polícia Civil e da própria Casa Civil, com a representação efetiva desta casa aqui, para que a gente pudesse discutir de uma forma clara e com
e com a tranquilidade que exige o caso, para tentar, deputado Amarildo Cruz, amenizar a situação, para tentar trazer a tranquilidade. O deputado Pedro Kempis foi claro aqui quando colocou a postura em que representantes da Igreja Católica, ele já tinha comentado sobre esse tema com a gente na reunião da bancada, e evidentemente nós não tínhamos autorização para poder divulgar essa carta. O Pedro Kempis, com certeza, agora consultando então e divulgou essa. É isso, ponderação. Porque a coisa mais fácil que tem é a gente fazer um discurso fácil agora, nesse momento, tanto de um lado quanto do outro. E eu também, deputado Pedro Kempis, participei, sim, na Nova Iguaçu, quando eles tomaram a decisão em relação às pessoas que iam participar dessa audiência lá em Brasília, que não teve, porque aqui eu não vou esconder como não escondi. A FUNAI não mandou os índios para participar dessa reunião. Não tinha cabimento eu, como representante, como presidente da comissão de assuntos indígenas dessa casa, participar mais uma vez de uma audiência onde não tinha representação dos índios. E não coloquei ninguém como culpado. Disse, fiz um requerimento pedindo para a FUNAI que explicasse por que os índios não foram participar. Concedo a parte, deputada Amara. Primeiro, eu quero dizer a Vossa Excelência, deputado João Grandão, que eu sou responsável pelas minhas falas e pelos meus atos. Não tenho medo. Tudo que a gente falar, a gente tem que falar aqui e lá na aldeia, lá no sindicato, aonde for. Você tem que ter o mesmo posicionamento e a mesma decência. Eu tenho tranquilidade para entrar dentro das aldeias, se for preciso, porque eu não tenho nada contra índio. Eu tenho contra a ilegalidade, eu tenho contra a invasão, eu tenho contra a discórdia. E disse sim, e reafirmo, se for preciso ir para o confronto, eu estarei lá junto. Se for preciso parar o Brasil, sabe por quê, deputado? Porque se os nossos produtores falarem, nós não vamos mais plantar, nós não vamos mais criar gado, nós não vamos mais vender nossa carne, para o Brasil. Sabe por quê, deputado? Porque são eles que trabalham, é eles que movem esse país, deputado. E nos indigna sim, eu fico indignada. Principalmente quando alguém diz que os nossos produtores entraram armados e os índios não. Eu vou dizer para o senhor, tem fotografia de índio com espingarda na mão. Tem fotografia de índio com armamento pesado, deputado, na mão. Está errado. E estaria errado também o produtor se assim entrasse lá dentro. Mas não foi nada combinado. A entrada dentro da propriedade da Roseli, ela só voltou para a tua casa, que é um direito que lhe assiste. Agora, se eu não tiver o direito de voltar para a minha casa, então o que eu estou fazendo nesse Brasil? É apenas isso que eu queria colocar, deputado João Grandão. Com todo o direito a senhora tem de falar o que a senhora quer. Deputado João Eu tenho Grandão, também o direito de pedir para não incorporar no meu discurso, peço para nossas taquigráficas, que não incorpore a palavra enfrentamento, ao qual o deputado se referiu, porque eu sou literalmente contra o enfrentamento, porque acho que o enfrentamento não leva a absolutamente nada. Deputado E João registrar Grandão, também, vou concluir, 2 minutos para... registrar também a minha posição em relação à questão da demarcação. Sou literalmente a favor da demarcação, sempre tive essa posição. Evidentemente que temos que ter critério, não sou eu, não é a senhora, não é outros que fazem os critérios. Portanto, a gente fazer aqui uma fala, e fazer uma fala onde tem uma assembleia totalmente com os ânimos acirrados, a gente tem que ter um pouco de discernimento. A senhora que está dizendo que foi a senhora que disse, entendeu? Eu quero, mais uma vez, dizer, o enfrentamento não leva a absolutamente nada. Eu não só vou nas aldeias indígenas, como estive no Atiguaçu, né? Como estive lá na aldeia Teiquê, como estive no Bananal, como estive em outras aldeias, até porque faz parte da minha trajetória defender exatamente as pessoas menos favorecidas. Agora, eu gostaria que, em termos de produção, em termos de colocar a comida na mesa, que Vossa Excelência pudesse também levar em consideração que a agricultura familiar bota 80% da mesa da produção, a agricultura familiar bota na mesa dos consumidores. Portanto, não é só o agronegócio que
que põe comida, não é só um negócio que contribui para o PIB. Vamos ser claros aqui. A agricultura familiar é responsável por 80% da produção que vai para a mesa do produtor, particularmente carne de frango. Portanto, vamos ser coerentes aqui. E a agricultura familiar e a reforma agrária dá certo, e se a gente levar em consideração e respeitar e contribuir, com certeza nós vamos fazer com que as comunidades indígenas tenham, com certeza, melhores dias de vida, tenham, com certeza, casa para morar, porque hoje tem programa para isso. Portanto, a minha colocação é essa. Jamais pedir para ter enfrentamento, porque enfrentamento tira vida de produtor, de índio, absolutamente. Nós temos que ter discernimento e entender que a negociação, a conversa e a postura serena, com tranquilidade, é a melhor saída.